Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas, né? Nosso público do YouTube, do canal da PCF no YouTube, também o público aqui presente no auditório, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso ciclo de debate Ciência em Foco. Eu me chamo Marcos Camargo, sou perito criminal federal, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, entidade que representa a criminalística em âmbito federal, no seio da Polícia Federal. Nós temos a satisfação de começar hoje um ciclo que é uma discussão, um debate sobre ciência, que nós aqui, então, chamamos de Ciência em Foco, e ele tem por objetivo justamente fomentar a discussão sobre a importância do uso da ciência, das ferramentas científicas, nas diversas áreas do conhecimento. E queríamos, então, já de pronto, agradecer aqui à Universidade Positivo pelo espaço, pela oportunidade da gente fazer esse evento. Então, nessa primeira edição, né, faremos uma sequência de 6 eventos Ciências em Foco, né, e nessa primeira edição nós vamos debater os desafios do uso da ciência nas políticas de meio ambiente, e para isso a gente trouxe aqui um time de palestrantes bastante renomado. Nós queremos aqui que seja um debate dinâmico, muito proveitoso para todos os que estão aqui presentes e os que estão acompanhando aqui pelo YouTube no canal da PCF. Então, nós vamos convidar aqui para falar sobre o tema o professor da Universidade Federal do Paraná, Carlos Roberto Sanqueta. Eu queria uma salva de palmas para o professor. Também vai tratar desse tema a professora do Programa de Pós-Graduação em Direito e em Gestão Ambiental da Universidade Positivo, professora Clarissa Bueno. Muito obrigado pela presença. E à minha esquerda, o assessor técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba, Felipe Maia Enque. Muito obrigado. Muito bem. Então, antes de passar a palavra aqui para o nosso primeiro palestrante, o professor Sanqueta, eu apenas vou explicar rapidamente como é que vai ser a nossa dinâmica. Cada palestrante terá aproximadamente 18 minutos, né, para fazer a sua apresentação, né, e, em seguida, após os 3 palestrantes efetuarem essa apresentação, nós vamos dar início ao nosso debate. Para isso, né, algumas pessoas já mandaram as perguntas previamente. Quem também quiser mandar pelo Instagram, @periciafederal, pode mandar, que a gente vai receber as perguntas por aqui, né? E a gente vai, então, fazer esse debate aí bastante produtivo. Ok? Então, eu queria já, dando início ao nosso evento, convidar para tomar a palavra o professor Carlos Roberto Sanqueta, uma breve apresentação do seu currículo. O professor Carlos Roberto Sanqueta é PhD em Florestas e Ecologia, pós-doutor no Japão e em Portugal, com expertise em mudanças climáticas, certificações, sustentabilidade e bioenergia. É professor titular da Universidade Federal do Paraná. E membro do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, e membro designado do Roster of Experts da ONU para Mudanças Climáticas, membro do Corpo Técnico e Científico da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná e do Fórum Paranense de Mudanças Climáticas, autor e revisor de diversas revistas científicas internacionais. Tem experiência profissional de 37 anos com os temas florestas, energia, ecologia e mudanças climáticas. É autor de 28 livros e mais de 500 artigos e trabalhos científicos publicados. Então, passo a palavra para o doutor Sanqueta, e muito obrigado mais uma vez pela presença. Me ouvem bem? Boa noite a todos. Com grande satisfação que chego até vocês para trazer um pouquinho da minha visão sobre esse assunto. Agradeço a oportunidade de participar desse evento, Ciência em Foco. Agradeço, em particular, a Associação dos Peritos Criminais Federais, na pessoa do Dr. Marcos. Saudar aqui os meus colegas, Clarissa e Felipe, e a todos vocês que estão aí nos nossos canais, né, pela internet e também presencialmente hoje aqui. É um assunto bastante interessante, né? Um tema dos mais importantes hoje na nossa sociedade.
com quanto ele é tão interessante e também ele é muito amplo, né, e abrangente, que nos remete a uma série de reflexões. E eu trouxe aqui algumas reflexões, fiz uma pequena colinha aqui, né? Gostaria de que fosse uma fala, assim, um encontro bastante informal para a gente poder dialogar, né, depois também sobre esse assunto que é tão importante, tão rico, a gente ganhar com a experiência dos colegas. Então, nesse contexto, eu fiz aqui um conjunto de reflexões que eu gostaria de levantar com vocês. A gente sempre, quando parte de um tema como esse, a gente deve refletir sobre as palavras-chave, né? O desafio do uso da ciência nas políticas do meio ambiente. Pois bem, vamos às palavras-chave. Ciência. O que é ciência? Nós ouvimos tanto hoje, né? Falar sobre ciência. E ela exerce um papel fundamental na nossa sociedade. Nós temos reconhecido isso com a pandemia, por exemplo, né? E nós sempre nos deparamos naquela dualidade, ciência e fé, né? A ciência revela o nosso lado racional, né? O lado racional do ser humano. E a fé remete a algo além, né? Que sempre é importante na nossa vida. A ciência deve ser respeitada, incentivada, principalmente entre os jovens e as crianças, praticada e difundida. A ciência deve ser honesta e neutra, deve ser levada para toda a população. Não é exclusividade de universidades, centros de pesquisa, cientistas, laboratórios, etc. Precisamos viver a ciência e não apenas estudá-la e aceitá-la. Precisamos vivenciá-la. Essa é uma primeira reflexão que eu trago a vocês. Políticas, a nossa segunda palavra-chave. As políticas, eu não sou um expert aqui, mas trago uma visão um pouco da minha atuação. E são instrumentos que o poder público, mas que também as organizações, porque não, existem políticas, eu trabalho com certificações, políticas ambientais, políticas corporativas, né? Então, as políticas extrapolam o âmbito público. Portanto, o poder público, também as organizações, assumem, né, esse papel perante esses instrumentos e adotam como sendo ações necessárias para pôr em prática programas, planos, projetos, ações, etc. Então, as políticas vêm nessa direção. E a nossa terceira palavra-chave, meio ambiente. Meio ambiente seria muito amplo e muito difícil colocar em poucas palavras, mas é a nossa casa maior, é o nosso dia a dia, é a nossa vida. Trinômio, ciência, políticas, meio ambiente. Como essas três palavras interagem? Como elas se associam? Eu posso dizer que muita ciência foi desenvolvida sobre a temática ambiental nos últimos tempos. Temos conhecimento e tecnologia suficientes, ou em grande escala hoje. Muitas políticas públicas e privadas, também podemos assim incluir, poderiam valorizar mais a ciência nas suas formulações. Temos muitas decisões, muitas políticas que ignoram ou fazem pouco caso da ciência. Muitas leis e regulamentos não se valem da ciência como deveriam. A ciência é dinâmica e as leis e as normas muitas vezes não acompanham essa tão dinâmica evolução, principalmente nas questões ambientais. Temos vários desafios globais: mudanças climáticas, segurança hídrica, segurança energética, segurança alimentar, entre outros. Temos também desafios regionais a serem enfrentados. Por exemplo, no Brasil, até especificamente aqui no Paraná. Preservação das espécies da nossa fauna e flora, geração de resíduos, vida marinha, contaminação da água, desastres naturais são alguns dos temas em escala regional. Temos muitos desafios em escala local. Curitiba, por exemplo, o nosso bairro, né? A nossa localidade. A nossa cidade ecológica, não é isso? Curitiba, a nossa capital ecológica. Temos muitos desafios nessa cidade pela frente. Pobreza, lixo, rios contaminados, vandalismo, carência de educação ambiental. Eu ando todo dia 5 quilômetros procurando araucárias nessa cidade. Contei 80 mil araucárias em toda Curitiba e vejo muitas coisas
acontecendo e nós precisamos de ações concretas também do poder público, das pessoas, das organizações. Nós devemos nos preocupar com as áreas verdes, com a arborização das ruas, com o seu manejo, entre tantos outros assuntos. Viver um pouco essa experiência de caminhar pela cidade traz algo muito bonito, muito interessante, uma vivência que tem me trazido uma descoberta, uma redescoberta dessa cidade. Uma síntese dessas ideias. Bom, as políticas de meio ambiente devem ser baseadas na ciência. Foi isso que nós refletimos aqui. A ciência tem que estar inserida no cotidiano das pessoas. A ciência não é algo distante da nossa realidade. E não somente também, como eu disse, nas universidades, nos centros de pesquisa, no mundo dos cientistas. Nós devemos estar próximo das pessoas, principalmente as pessoas comuns ou as pessoas mais carentes. Em tempo, devemos praticar as ações ambientais que cremos. Devemos conhecer a nossa pegada ambiental. Hídrica, quanto gastamos de água? Gastamos bem, consumimos bem a água? A segurança energética, sabemos com parcimônia utilizar a energia? A climática, em particular, de carbono, por exemplo. Devemos conhecer os aspectos que atuamos e os impactos que causamos. As pessoas não sabem suas pegadas. Faça seu inventário de emissões de gases de efeito estufa na sua casa. Eu sou professor já da área florestal e ambiental há quase 35 anos. E não basta falar de coisas da área florestal e da área ambiental, é preciso vivenciá-las. O que eu faço de diferente para trazer essa mensagem aos meus alunos no dia a dia? Faça o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa. É simples. Com poucos números, com a sua conta de luz, com a sua conta de água, com o seu consumo de combustível, você consegue. Primeiro passo, reconhecer os aspectos que você atua, os impactos que você causa. Adote medidas de redução de emissões na sua casa. Eu passei a lavar roupa apenas uma vez por semana. Troque suas lâmpadas por lâmpadas mais inteligentes. Mude o seu combustível. Já há mais de 5 anos que eu uso somente o etanol. Temos outras formas. Não é o ideal, mas é o possível. Podemos fazer muito mais. Estava trabalhando no inventário de emissões de um banco aqui em Curitiba, e que tem uma atuação em todo o sul do Brasil. E uma simples mudança de combustível promove uma super redução de emissões. Então, faça o seu inventário, mesmo que expedito, né? Promova redução de emissões. Aí você pode falar de meio ambiente. Aquilo que você não consegue reduzir, compense as suas emissões. Apoie projetos socioambientais. Fazendo isso, você ajudará a ciência a salvar o planeta. Ciência, políticas, meio ambiente, uma união necessária e vital. Precisamos unir essas 3 palavras. Temos tantas oportunidades e possibilidades de ajudar os peritos criminais federais, assim como outros agentes públicos, na resolução de problemas. Certamente existem muitas demandas, né? Questões dos agrotóxicos, do corte de vegetação, outros crimes ambientais. Precisamos nos valer da ciência. Eu acredito que a mensagem final que eu queria passar nesse debate é que a ciência está aberta, com o coração aberto para ajudar os peritos criminais federais e também a toda a sociedade nesse desafio de usar a ciência em prol de um Brasil melhor, de uma sociedade mais justa, de um ambiente mais equilibrado. O Brasil está sendo cobrado, será cada vez mais cobrado por suas ações, no âmbito das suas exportações, no âmbito internacional, nos fóruns internacionais. Eu tenho participado do IPCC já há um bom tempo e há sempre uma cobrança do Brasil, né, com relação às florestas. Então, a minha área, queremos mostrar
que temos capacidades, né? Vocês na universidade, vocês que são técnicos, vocês que estão aí em casa, né? Podem fazer isso. Mas não encarem a ciência como algo distante da sua vida. A ciência pode, sim, mudar o nosso dia a dia. Não com palavras, com opiniões vazias, mas com ações, ações concretas, que devemos transmitir também aos nossos descendentes, aos nossos filhos, né? Permeabilizar toda a nossa casa, os nossos âmbitos de ação, com medidas concretas. Porque falar de meio ambiente, falar de ciência, parece algo tão fora da nossa realidade. Precisamos viver no dia a dia. Quanto de resíduo eu gero? Como que eu posso reduzir? Quanto de água eu gasto? Como eu posso racionalizar? Quanto de combustível eu consumo? Eu posso mudar? Posso melhorar? É fácil falar dos países industrializados, ou de uma empresa, ou de outras questões. O importante mesmo é a nossa ação individual. Podemos ter ações coletivas, mas a nossa ação individual vai fazer a diferença, unindo, portanto, o conhecimento científico, as políticas, né, fazendo pressão para que as políticas funcionem, e o nosso ambiente assim será melhor, e a nossa vida será melhor, com mais qualidade de vida para todos nós. É essa a mensagem, agradeço e fico aqui aberto, né, para o nosso debate. Estou curioso, estou muito ansioso para podermos também ganhar, né, novos insights aí de todos vocês que estão aqui nos abrilhantando. Muito obrigado. Obrigado, professor Sanqueta, pelas palavras. De fato, né, a gente tem acompanhado aí, que pese seja um motivo bastante traumático e triste a questão da pandemia, mas a gente também tem observado que ela acabou sendo um gatilho para que se discutisse um pouco mais de ciência, e que a ciência também ganhasse certa projeção, que até então não vinha acontecendo, né? E a gente também tem buscado levar essa ciência para outras áreas, não apenas para a área da saúde pública, que já se mostrou absolutamente necessária e importante, mas levar a ciência para outras esferas de discussão, né? A gente falou aqui, então, sobre questões da política, né? Até que ponto, né, os nossos representantes conseguem absorver as informações científicas para que eles façam também leis baseadas em evidências, né? Políticas públicas baseadas em evidências. A própria economia, né, que é sempre uma discussão quando se fala de meio ambiente, né? A economia e o meio ambiente até são convergentes e devem ser convergentes, né? Então, a ciência, acho que ela está permeando toda essa questão e, obviamente, dentro da segurança pública, que é a nossa área específica da perícia criminal, também, né? Então, a gente também busca levar a ciência aí para a segurança pública. Eu acho que o professor sempre tem colocado e pontuado muito as questões relacionadas também ao que a população pode fazer, né, para contribuir, seja com a diminuição da emissão de gases, diminuição do consumo de água, né? Não beber água, né? Mas de consumir água. Beber água a gente tem que beber bastante, né? Enfim, redução de lixo, né? Então, acho que são pontos importantes que a gente vai depois poder aproveitar aqui no debate. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. A gente vai passar agora a palavra para a professora Clarissa Bueno Vantir, que é doutora em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem mestrado em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná também. Atualmente é professora dos programas de pós-graduação em Direito e em Gestão Ambiental da Universidade Positivo e integrante do Centro de Pesquisa Jurídica e Social, CPJUS, né? Pesquisas de pós-graduação em Direito, vinculadas ao projeto de pesquisa e inovações tecnológicas, econômicas e jurídicas para a sustentabilidade. E no âmbito da pós-graduação em Gestão Ambiental, atua com pesquisas voltadas para as implicações jurídicas para o desenvolvimento sustentável, os impactos positivos ou negativos da legislação ambiental para o desenvolvimento sustentável e para a promoção de estratégias de conservação da biodiversidade e da sociodiversidade. Então, professora, muito obrigado mais uma vez. A palavra está com a senhora. Muito boa noite a todos e todas que nos acompanham presencialmente, por meio desses instrumentos remotos que tanto nos auxiliam hoje, né, na comunicação, na difusão e também para conversar na noite de hoje. Eu queria inicialmente, né, agradecer
a Associação Nacional de Peritos Criminais Federais, na pessoa do Dr. Marcos Almeida Camargo, pelo convite de estar aqui essa noite, e também ao Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental da Universidade Positivo, na pessoa do seu coordenador, Mário Sérgio Michalizen, que intermediou aqui a minha indicação. Conforme, né, foi apresentado pelo Dr. Marcos, eu vou falar um pouquinho menos de ciência e um pouquinho mais de políticas públicas, né, por uma característica aí da minha formação. No programa de gestão ambiental, a gente discute várias políticas públicas relacionadas a esse aspecto da gestão, mas só o termo gestão também abre para vários aspectos, tanto hídricos, energéticos, resíduos, cidades. Então, dependendo, né, do perfil dos alunos que estão no nosso programa, a gente abre essa discussão, às vezes mais fechada, às vezes mais genérica. Mas, aproveitando a deixa aqui do professor Sanqueta, né, sobre a apresentação ali e a ideia de políticas públicas, eu queria fazer recapitular alguns pontos e trazer alguns questionamentos que dialogam aqui com o tema do nosso painel, que seriam os desafios, né, do uso da ciência nas políticas de meio ambiente e daí, evidentemente, nas políticas públicas de meio ambiente. Então, nós já sabemos, né, o professor Sanqueta já trouxe essa fala inicial sobre o que envolve uma política pública, né, ações, programas, projetos que, na verdade, vão concretizar as decisões tomadas numa outra esfera. Eu aqui estou partindo da realização de política pública por parte das entidades estatais, mas reconheço também a importância das entidades privadas na atuação de políticas públicas, né? Inclusive, também já participei de um outro evento discutindo esse ponto, mas hoje o meu foco aqui na parte do Estado. Então, é claro que essa instituição, seja a União, os estados, os municípios, eles podem utilizar desses recursos para mudar uma regra de comportamento, né? Mudar uma regra que a gente tinha até aquele momento. Pode ser através de algum incentivo ou de alguma punição. Normalmente, a gente vai chamar isso de regras de comando e controle ou regras, né, de benefício, em que as pessoas são incentivadas ao invés de serem punidas. E daí um outro ponto que a gente pode também levantar no aspecto da política pública é que ela surge de maneira setorial. Até o Dr. Marcos, quando começou a apresentação desse painel, falou da questão transversal e de como o meio ambiente, né, se relaciona com diversos aspectos. Mas as políticas públicas, elas não foram pensadas de forma transversal, elas foram pensadas de maneira setorial. São criadas, né, a preocupação, evidentemente, surge no século passado, em razão do próprio poder público não ter dinheiro para fazer tudo o que era necessário, então ele vai ter que escolher algumas coisas, vai pensar, né, escolher alguns temas que são mais emergentes, mais necessários, para colocar esse dinheiro e tentar equilibrar o que eu tenho de recurso com o que precisa ser feito na sociedade. Então, eu vou escolher uma política de educação, saúde, educação básica, uma política de saúde, pode ser vacina, uma política de habitação, né, pensando aqui genericamente, mas todas elas foram construídas de forma separadas. E aí a gente percebe que nós temos, dentro dessa perspectiva do poder público atuando nessa ação, alguns elementos. Primeiro, o envolvimento do governo. Segundo, a necessidade de definir os objetivos e o processo da política pública e a percepção do problema, ou seja, identificar o que vai ser necessário. Quando a gente pensa do governo, e aí falando também, não dá para falar do governo de um aspecto geral, como se o governo fosse lá uma entidade abstrata, que não tem as pessoas que o representam. Então, a gente começa com essa política pública, ela vai ser gerida, né, e executada pelo Poder Executivo. Mas, quando a gente pensa na definição dos objetivos, dos procedimentos, o que vai ser avaliado, qual que vai ser a prioridade, ela precede de uma lei. Então, essa lei eu já vou ter outra parte do governo abstrato pensando nela, que vai ser o Poder Legislativo, que dialoga ali com o Poder Executivo, depende de quem tem essa iniciativa, mas eu preciso aprovar esse negócio por lei. Então, já é outra pessoa, né, outras pessoas, melhor dizendo, que não estão executando, mas que vão conceber isso aí, e também de onde veio, né, ou seja, a percepção do problema, a identificação do problema. Me parece que, além de pressões setoriais, de grupos de interesses significativos dentro da esfera de governo, nós também temos as pressões
sociais, né? Às vezes vêm de fora, né, numa ordem internacional, em razão que o Brasil se destaca nas questões ambientais, mas podem vir por demandas sociais que acabam também em destaque, infelizmente, na questão ambiental, em razão de desastres que acontecem, né, muitas chuvas, desabamento, desmoronamento aí de cidades ou bairros inteiros, e acabam chamando a atenção. Nossa, e cadê a ação? Qual que é a resposta que o poder público vai dar para remediar isso aqui? Ou que nós vivemos em pouco tempo atrás, aqui no estado do Paraná, principalmente em Curitiba, a escassez hídrica, né? Qual que é a resposta que a gente vai dar para isso? A gente chegou nesse momento, não tem água, o que fazer agora? Então, essas pressões mobilizam esses atores para encontrar algumas soluções, contando, claro, com a participação também das entidades, né, privadas, sejam empresas, instituições, né, de ensino, de pesquisa, organizações, mas eu preciso normalmente, né, de um agente de governo que mobilize esses esforços. Então, só aqui a gente viu que o governo está dividido, né, os que executam, os que elaboram e de que forma que esse problema chega até o governo. Então, a nossa primeira questão que nós poderíamos fazer é pensar se o meio ambiente representa realmente um problema para o governo, né? Se não é alguma questão pontual, alguma ação emergencial que o governo vai atendendo, né, conforme ela surge, ao invés de ter um planejamento de longo prazo, né? Um outro ponto que pode ser destacado é como a ciência pode ser utilizada na formulação de políticas ambientais. E na ciência aqui, pegando o resultado, né? Não estou dizendo que o poder público tem que produzir toda essa informação. Assim como o professor Sanqueta trouxe para nós, já existem a produção, né, dessas informações por várias universidades, centros de pesquisas, núcleos, grupos, né, de trabalho, grupos de pesquisa que produzem essas informações com as mais diferentes técnicas e metodologias, mas elas estão disponíveis. A questão é como elas vão ser utilizadas, né? Se nós fizermos uma busca rápida hoje, em qualquer site governamental, eu particularmente dei uma olhada no site do governo federal, né, antes de vir para cá, e observei lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações várias informações disponíveis e iniciativas que poderiam ser utilizadas na construção de políticas públicas por qualquer outra entidade de governo, né? Então, a gente tem lá indicadores de risco sobre mudanças climáticas, dados que muitas vezes não são produzidos pelo próprio Ministério, mas ele está organizando aquela base de dados, aquela base de informações, né? Ou ainda parcerias do poder público para produzir mais conhecimento através de um chamamento lá para a pesquisa oceânica, né? O Sistema de Registro Nacional de Emissões, o sistema Sirene, né, que o professor Sanqueta deve ter mais propriedade para falar do que eu, mas ele é um BI que você consegue selecionar por ano, por tipo de emissões, por setor produtivo, ou seja, permite que qualquer entidade federada, qualquer um de nós, qualquer organização, possa se apropriar desses dados científicos e, a partir daí, construir as suas ações, né, pensando na proposta da política pública, as suas ações, planos, programas e projetos, como vamos executar, né? Se a gente ainda for pensar em termos governamentais, essas ações, às vezes, elas estão separadas, né? A gente tem lá, como eu mencionei, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, depois a gente tem, num outro lugarzinho, o Ministério do Meio Ambiente, com alguns órgãos de fiscalização para promover licenciamento ambiental, para promover preservação de áreas protegidas, mas não necessariamente a gente tem uma conversa entre essas esferas, né? Pelo menos falando como uma observadora, não como parte do sistema, né? Depois o doutor Felipe pode nos ajudar, né? Falando de dentro do sistema, se essa percepção aí se confirma. E aí, realmente, uma outra pergunta, ou um outro problema, né, sobre os desafios do uso da ciência, é essa falta de integração, né, entre quem elabora, quem executa, e ainda, muitas vezes, elabora sem levar em consideração todos os dados disponíveis para um bom planejamento e obter, né, melhores resultados na elaboração de políticas públicas. Eu trouxe também, na parte jurídica, 2 exemplos que me chamaram a atenção. Primeiro, porque são recentes, dialogam um pouco aqui com a nossa temática, e porque eles representam como o Poder Legislativo constrói a preocupação ou apresenta um problema ambiental sem nenhum lastro científico, né?
Então, nós tivemos, alguns dias atrás, a aprovação do PL 67/2022 da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, propondo diretrizes e critérios para o licenciamento, implementação, operação e encerramento de aterros sanitários industriais e o gerenciamento ali de resíduos sólidos. A minha ideia aqui não é entrar no mérito do projeto de lei, mas é observar como ele foi justificado, ou seja, por que eu trouxe esta temática, por que eu quero fazer uma mudança legislativa, por que eu quero mudar o foco de atuação, nesse caso, da política estadual. Em pequenos 3 parágrafos que foram apresentados para dizer que esse PL deveria ser aprovado, só foram levantados aspectos normativos, ou seja, ausência de lei estadual regulamentando a matéria, né? A constitucionalidade da proposta, a adequação com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual. Em nenhum momento, na elaboração da política pública, que é o primeiro passo que apresenta essa preocupação, foi trazida se havia elementos, né, científicos, técnicas suficientes para promover as alterações que se pretende nos aterros sanitários, industriais e na forma do gerenciamento de resíduos sólidos. Um outro projeto, daí que eu selecionei na temática climática, é o PL 1539, de 2021, que tramita no Senado e que propõe alterar um artigo da Política Nacional de Mudança do Clima para estabelecer uma nova meta. Na verdade, é uma adequação da meta de acordo com os compromissos assumidos pelo governo brasileiro na última reunião, né? Então, dentro ali das metas voluntárias, para reduzir em 43% até 2025 as emissões que vão levar como base, né, o relatório nacional de 2005. Então, claro, tem toda uma ciência atrás desses relatórios, mas a justificativa do projeto de lei não menciona também que nós temos técnicas ou temos alternativas tecnológicas suficientes, que nós temos esforços ou recursos suficientes para promover essas mudanças. Menciona apenas que preocupações econômicas, né? Ou seja, se a gente mudasse esse artigo, nós mostraríamos a nível internacional que o Brasil está preocupado com as mudanças climáticas e, portanto, poderíamos assinar o acordo União Europeia-Mercosul. Outra aponta ali o aumento das relações comerciais, indica que contribuiria para a implementação do Código Florestal, como se fosse fácil implementar o Código Florestal, basta seguir o Código Florestal, vai estar tudo certo. Se o Código Florestal tivesse implementado, muitos desses problemas já estariam resolvidos. Né? Professor Sanqueta, não é simples, assim é fácil aplicar o Código Florestal e tudo está resolvido. E também, a última justificativa que é apresentada no projeto seria: tudo é ótimo, a gente só precisa que o Congresso libere o orçamento. E nós sabemos que a pasta ambiental não é a que recebe maiores recursos em nenhum dos governos. Não é uma questão de hoje, é uma questão histórica nossa, é só a gente acompanhar um pouquinho os sites de transparência, prestações de contas dos nossos governos. Então, com esses 2 exemplos aqui, um estadual, um federal, a gente consegue observar que a ciência e os dados disponíveis, isso que é o mais importante, eles não aparecem em nenhuma fundamentação para propor alteração de políticas públicas. As justificativas são mais no âmbito legal. Como eu sou da área, né, legal e jurídica, eu também acredito que é insuficiente para a formulação hoje de políticas públicas, pensando na transversalidade, na interdisciplinariedade, pensar somente se ela adequa ou não um dispositivo constitucional, ou se eu tenho uma ausência normativa, ou se eu preciso me adequar a um acordo internacional. A gente precisava pensar na política pública dentro dos instrumentos disponíveis. Se não tem instrumentos, como vou providenciar isso, né? Como a gente vai ter essa concretização da política pública para que ela não fique uma política que não tenha o seu ciclo, que não seja executada, que não possa ser avaliado. Então, todo o arcabouço científico ele está aí fornecendo dados, as políticas públicas são implementadas, elas precisam passar para saírem do papel, se tornarem concretas, serem avaliadas para verificar se atingiram seus objetivos ou não, para ver qual ação vai ser a próxima. E não somente pensar num futuro acordo comercial ou dizer que tem uma adequação legislativa ou tem uma ausência normativa sem pensar na sua efetividade.
né? Então, é claro que uma outra pergunta que nós poderíamos fazer é por que essas informações não são levadas em consideração para a formulação das políticas públicas ambientais, considerando que elas estão disponíveis hoje mais do que em anos anteriores, né? Então, é claro que nós temos uma dificuldade em avaliar um ciclo de política pública para colher seus dados. Se a gente for pensar, depois o professor Sanqueta nos ajuda, e o Felipe também na questão climática, né? A gente está pensando em restauração de florestas, eu preciso de uma política pública de longo prazo, né? Eu não vou ter uma floresta reconstituída em 2, 3 anos. Como a gente vai monitorar isso, né? Quais outras ações poderiam ser feitas, além de pensar na criação de uma política pública no papel, né? Então, esse ciclo também vai impactar e, evidentemente, o ciclo dos nossos governos, né? Então, se nós queremos políticas públicas de governo, se vamos querer políticas públicas de Estado, né? Que levem em consideração as nossas propostas, os nossos anseios como sociedade, as nossas necessidades, e não necessariamente um ciclo curto de 3, 4, 5 anos, e que muitas vezes não se completa e a gente não consegue avaliar a política pública ambiental, redirecionar, né, os esforços, se apropriar de novas informações científicas, mas, ao contrário, que a gente pudesse, então, planejar de uma maneira mais adequada, eficiente, tanto os recursos disponibilizados pelo poder público, mobilizar os esforços da iniciativa privada, empresas, instituições, organizações, para atingir, né, o meio ambiente que queremos ou desejamos dentro, né, de uma perspectiva aí de desenvolvimento sustentável. Eram essas aqui as minhas considerações. Muito obrigada. Obrigado, professora Clarissa. Algumas colocações aqui acho que foram bem pertinentes. A gente vê, eu como integrante do poder público também, né, como integrante de uma corporação pública, Polícia Federal, a gente muitas vezes vê que há recursos, há informações, há elementos, mas às vezes é difícil colocar as coisas em prática, né? Então, como fazer, né, essas ferramentas se conversarem, como fazer a integração para que a gente tenha, de uma certa maneira, políticas emergenciais, porque a gente sabe que questões de clima hoje estão em voga, a ONU tem trazido isso com um grande peso, né? Então, assim, há um clamor por políticas emergenciais, mas que também sejam políticas de longo prazo. E talvez, já colocando as coisas aqui, já pincelando aí para um debate próximo, né? Acho que a senhora colocou bem uma frase sobre a questão da política, né? Das propostas legais, que elas são muito setoriais e pouco transversais. E a gente vê isso mesmo, né? O parlamento, principalmente na Câmara dos Deputados, você tem representações de setores, né? E muitas vezes falta essa transversalidade, né? Acho que um exemplo também que a gente pode trazer aqui para ilustrar é a própria legislação de agrotóxicos que está sendo discutida na Câmara. Na verdade, já foi aprovada na Câmara, ela vai para o Senado agora. Era o PL 6299 de 2002, e que, se a gente traz aqui uma alusão ao estado do Paraná, que é um estado agrícola, que é um estado que tem uma agricultura forte, mas até que ponto o clima, né, não interfere nisso. Isso gera uma necessidade de você cada vez mais ter um aumento de produção ou saber lidar com essas mudanças climáticas para gerar um aumento de produção. E muitas vezes, né, a solução, quando se pensa em uma solução setorial e não transversal, que às vezes não houve a questão da ciência, é simplesmente resolver o problema no curto prazo, que no caso do projeto de lei de agrotóxicos, a grande crítica que se fez foi justamente essa flexibilização mais desenfreada do uso de agrotóxicos. Então, vamos resolver o problema de imediato, pensando numa questão setorial que é, obviamente, extremamente importante, mas sem essa transversalidade de ouvir questões científicas, de procurar outras alternativas que vão ser necessárias para que a gente mantenha uma produção compatível com a demanda, mas talvez com medidas mais apropriadas para o meio ambiente, né? Mas, enfim, isso aí já fica aí para a gente pensar num debate aí.
Enfim, então agora deixamos para o sistema político, né? O sistema por último, né? Agora é uma responsabilidade para o Felipe. Então eu queria apresentar aqui o nosso próximo debatedor, né? Dr. Felipe Maia Enck, que é formado em Engenharia de Ambiente pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Engenharia do Trabalho e Segurança pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e especialista em Planejamento, Gestão de Transportes e Meio Ambiente. Atua como assessor técnico na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba, na coordenação do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, o Plan Clima. Atuou como assessor de cidade para o município de Curitiba, Brasil, como parte do Programa de Planejamento de Ação Climática da Rede de Grandes Cidades para a Liderança Climática, C40. Trabalhou no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, onde participou do desenvolvimento e revisão das principais políticas, planos e projetos urbanos e ambientais da cidade, incluindo a coordenação da revisão da política ambiental do Plano Diretor de Curitiba, foi membro de conselhos municipais, fóruns e comitês, incluindo a participação em atividades do município relacionadas às mudanças climáticas, como a elaboração de inventários de emissões de gases de efeito estufa e avaliação da vulnerabilidade climática da cidade. Felipe, muito obrigado pela presença. A palavra está com você. Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui falando com esse time de peso, né, doutores, né, doutor Zanqueta, doutora Clarissa, doutor Marcos. Eu agradeço muito, né, o convite, né, principalmente, né, obviamente, perdão, o convite ele foi direcionado à secretária Marilza Dias, né, que infelizmente por reunião, né, o prefeito sempre está chamando ela para os eventos. Então, ela naturalmente ela indica aí as pessoas para poder, né, o seu time para poder representá-la, né? Enfim, eu acho que eu trouxe, né, algumas reflexões. Atualmente, eu estou trabalhando na coordenação do plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Eu quero trazer um pouco dessa reflexão sobre o tema, né, que traz principalmente a visão, né, como muito brilhantemente vocês trouxeram sobre a questão da ciência, como ela deve ser tratada na questão do dia a dia, né, como a Zanqueta trouxe muito bem, como a Clarissa trouxe essa necessidade ou essa urgência em trabalhar de forma integrada, daí como utilizar a ciência em prol de processos, né, e de construção de ações e medidas, enfim, políticas públicas que reflitam, né, na melhoria do bem-estar, né, da humanidade e da comunidade que nós estamos inseridos, né? Então, quando fomos falar de mudanças climáticas, né, eu acho que quando, né, o professor, né, o Dr. Zanqueta comentou sobre nós temos que medir a nossa emissão, né, de gases de efeito estufa, né? Então, assim, um dos dados que eu trago aqui, que, né, se for tratarmos do nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa, né, nosso último inventário, a gente pode tirar a informação que cada cidadão curitibano, né, ele emite cerca de 2 toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano, né? Só que, como é que você traz, né, professor Zanqueta, essa informação para a população, para o dia a dia, né? Então, o que representa 2 toneladas no ano? Então, se for pensar, dá cerca de 5 quilos por dia de CO2 ou de carbono, né, dióxido de carbono, que emitimos. E desse total, vamos pensar em 5 quilos, um pouco mais de 3 quilos, ele é referente para você se deslocar, para você, né, ir ao trabalho e voltar, ou, né, sair para fazer entretenimento, fazer tuas coisas do dia a dia. Cerca de um pouco mais de 1 quilo dessa bolsa, né, de 5 quilos de dióxido de carbono, elas são referentes à energia. Quando fala energia, para você, né, cozinhar, fazer seu almoço,
manter sua casa aquecida, né, utilizar seu ar-condicionado, manter seu conforto, mas principalmente, né, também ter suas necessidades básicas do dia a dia para a energia, né? E tem também meio quilo, né, que reflete a questão dos resíduos, né, que os resíduos que nós geramos, né, que ainda chamamos tudo isso de resíduos, que na verdade a gente pode chamar tudo isso de recursos, né, também, mas que refletem, né? Então, e numa escala, se for comparar com outras cidades, a exemplo, porque claro, a gente tem uma pegada de carbono específica aqui em Curitiba, né? Se vai comparar, por exemplo, com a que mais emite, que é Dubai, né? Ela emite cerca de 18 toneladas por ano, uma pessoa lá, né? Agora, pensa no dia a dia de uma pessoa de lá, mas pensa também como que aquela pessoa, né, como que são os processos, né, de geração, processos de deslocamento, ou os processos de geração de energia, inclusive a geração de resíduos, como é que você gerencia esses resíduos numa cidade como Dubai, e ao contrário de uma cidade como Curitiba, né? Então, ao final de cada dia, nós atiramos, né, essa mala, né, de emissões no ar. E isso vem se acumulando de forma acelerada, né? Então, estamos chegando, que a gente fala, de um ponto sem retorno. Então, se for trazer alguns estudos, e esse ponto sem retorno, né, a gente for trazer um pouco, né, da ciência que foi trabalhada dentro do plano de ação climática ou do plano de mitigação e adaptação, os estudos que deram base para o nosso Plano Clima, ele já traz informação que a gente, né, já vem de um aumento de temperatura de cerca de 0,02 graus de temperatura anualmente, né? Isso, ou seja, desde da década de 60, a gente já tem aí um aumento de cerca de 1,2 graus Celsius, né? Perdão? Então, isso significa que, talvez em algumas décadas, aí nós já não vejamos mais temperaturas negativas, por exemplo, na cidade de Curitiba. O que para muitos pode até representar uma coisa boa, pensando que Curitiba é uma cidade muito fria, né? Mas, na verdade, o que a ciência nos diz exatamente é que isso pode nos refletir em eventos extremos muito mais significativos e também impactos muito maiores na sociedade, na nossa comunidade, né? No caso de Curitiba e da região, a gente está falando tanto de estiagens mais longas, né? Ou seja, né, a exemplo dessa né, não podemos nem dizer que já passamos por ela, né? Mas a gente já está passamos gravemente por um racionamento, né, recentemente, mas também para os problemas também de inundação, alagamento, e que trazem também muitos transtornos, né, para a sociedade, para a comunidade como um todo, né? E também a outra parte da ciência é que se nós não fizermos nada, né, que é o nosso cenário tendencial de emissões, né, então, além de nós termos esse esforço, né, de nos adaptar, né, a esses eventos extremos, os cenários de redução de emissões que foram trabalhados, né, no processo de elaboração do nosso plano de mitigação e adaptação, nós dobraríamos as nossas emissões até 2050, ainda num cenário ainda conservador, né, considerando que a gente fala em projeções populacionais e econômicas. Então, foram trabalhados basicamente três cenários. Um cenário que é o cenário planejado, ou seja, aquelas das políticas que estão presentes nos planos e ações existentes, ou até tendências de mercado. E também foram trabalhados, isso dentro de um processo, né? Então, como né, foi colocado também exposto no meu currículo, que assim, eu também tive a oportunidade de trabalhar, né, como assessor de cidade, dentro do processo de elaboração do plano. Então, a cidade se comprometeu, né, dentro de uma meta em que ela participou de um programa de assistência técnica, né, em que esse programa de assistência técnica envolvia, né, uma metodologia específica
para diversas cidades do mundo para que, né, utilizassem, dentro de evidências técnicas e processuais, né, tivesse os seus planos de ação climática com base em evidências, né, em evidências científicas. Né. E o outro cenário que eu havia comentado é o cenário que nós chamamos de ambicioso. E o que é interessante desse cenário ambicioso é que, sim, né, dentro da governabilidade, nós falamos não só do poder público, né, mas das ações também que são públicas e são também da sociedade como um todo, né, elas deram um passo maior, foram um pouco mais ambiciosas. E o que nos trouxe o desafio foi verificar, né, e essas evidências demonstraram que essas medidas e essas ações elas serão insuficientes para se alcançar o compromisso que a cidade de Curitiba, quando a gente fala cidade, ela não é só o município, né, não é só a prefeitura, de atingir a neutralidade de carbono em 2050, né, a resiliência da cidade em 2050, e também, né, distribuir esses e também evitar os impactos, distribuir os benefícios de forma equitativa. Então, como foram insuficientes para se atingir a neutralidade, nós tivemos que trabalhar de forma coletiva num outro cenário, né? Que é um cenário que nós chamamos, dentro do Plano Climático, um cenário estendido. Né? Ou seja, nós tivemos que estender a nossa ambição para entender o tamanho do desafio que atingir a neutralidade, né? Ou ter emissões líquidas zero de carbono. Né? Então, quando nós falamos nesse sentido, o desafio ele é muito grande. E mesmo assim, nós temos, mesmo no cenário estendido, nós temos o que chamamos de emissões residuais. Né? E nessas emissões residuais, né, então, sim, muitos são naquelas políticas de esperar e ver, né? Ou o que a gente chama de wait and see, né? Ou, né, outras formas de você vamos dizer, vislumbrar como ultrapassar uma série de barreiras. E quando a gente fala de barreiras, são barreiras institucionais, sociais, tecnológicas, né, de toda a natureza, ainda mais de um tema tão transversal, interdisciplinar, como é a questão das mudanças climáticas. Né. E o que é muito importante, né, acho que, acho que uma das principais mensagens quando você passa por um processo de construção coletiva e verifica que o tamanho do desafio que você tem e a urgência que é a questão da emergência climática, é o que eu havia comentado sobre a questão dos co-benefícios, dos impactos, né? Que é uma discussão que nós falamos e um conceito que nós chamamos de justiça climática. Né? Então, não adianta nós pensarmos em ações e medidas de redução de emissões e adaptação, se elas não forem voltadas para as pessoas e principalmente para todas as pessoas, mas principalmente para aqueles que são mais impactados, né, ou que estão em maior situação de vulnerabilidade. E como que a gente se certifica que essas políticas, que essas ações, que essas medidas, elas trazem, né, assim, esse benefício para todos e tenham também que o impacto também seja minimizado com relação aos mais vulneráveis, mas a todas as pessoas. Então, chegando um pouco no desafio, né, no debate com esse time de peso, assim que nós estamos aqui, e principalmente no desafio de eu poder trazer um pouco da visão, como é que é né, estar dentro do sistema, como vocês falam, perdão, é que o Plano Clima ele não é um instrumento de planejamento da prefeitura, né? Ele é um instrumento de longo prazo, ele é um plano baseado em evidências técnicas e processuais e principalmente baseado na ciência. Né? Ele foi um trabalho de construção coletiva. Quando a gente fala de construção coletiva, existe muito esse desafio, né, quando nós falamos de uma política que ela é representativa, né, quando falamos em integração vertical com diversas esferas, setores da sociedade, né,
né, ainda nos pegamos em trabalhar com pessoas que representam suas instituições e representam suas esferas e seus setores. E que nós sabemos que não vai, num curto ou num médio, num longo prazo, ainda será insuficiente para a gente ter uma política que seja global, que seja universal para todos, né? Então, eu não vejo no maior, né, quando falo não vejo, né, eu vislumbro dentro desse processo e dentro dessa esfera, né, desse universo de construção representativo, de construção de políticas, que o maior desafio está no desenvolvimento de tecnologias ou da ciência, né, propriamente dita, ou não seja na ciência do pesquisador, seja na ciência social, seja na ciência presente no dia a dia, né? Mas o maior desafio num tema como enfrentamento do aquecimento global está no engajamento, né, de todos, né? Quando ele fala de todos, são todas as pessoas, todas as instituições, né, para esse objetivo comum, né? Então, a provocação que o professor Sanqueta traz sobre assim, faça seu inventário de carbono, né, procure avaliar o seu impacto e o que você pode fazer para contribuir para esse processo de construção de políticas públicas, né? E quando a gente fala da ciência voltada à política de meio ambiente, né, essa setorização ela também nos provoca, né, de forma a pensar de que forma a gente transversaliza, né? E o que é interessante é que o desafio da mudança climática ele nos provoca a trabalhar de forma intersetorial e transversal. Porque nós estamos falando, assim, se hoje, né, eu tenho esse humilde desafio de coordenar o plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, é o que eu estava comentando com vocês lá fora, né? Assim, eu realmente não vou fazer muita coisa. O máximo que eu posso fazer é poder fazer de tudo que eu posso para poder articular com o máximo de atores e representantes e de instituições, de comunidades que possam se envolver de forma engajada, né, para promover aí ações voltadas à questão das mudanças climáticas e aquecimento global. Nesse tema, né, o que a gente chama é a governança, né? Então, essa seria a minha última provocação, porque nós estamos num momento do Plano do Clima em que ele foi aprovado ao final de 2020. Né, estamos passando, né, dentro nessa aprovação do plano, que é o Decreto 1670 de 2020, ele também foi estabelecido o compromisso, né, da cidade em estabelecer a sua estrutura de governança. E quando nós falamos dos instrumentos da política, né, eu acho que o principal instrumento da política é essencialmente como que a gente trabalha de forma colaborativa, né? Então, não é só o poder público que faz, os recursos públicos são, sim, construídos e também priorizados de forma coletiva, ainda de forma representativa, né? Eu acho que estamos melhorando nas nossas formas vamos falar de controle social. Eu não sou o maior fã da palavra controle social, mas as formas, pelo menos, de transparência, as formas de você poder usar os dados a favor. Então, estamos evoluindo muito na questão de dados abertos, né, de poder disponibilizar essas informações, né? Então, sim, recentemente foi publicizado por uma iniciativa externa a criação de um painel de mudança climática, né, que a gente também está construindo de forma coletiva aí como nós vamos trabalhar. Então, assim, para mim é uma honra estar participando desse debate, porque vai ser um insumo de grande valia, excelente, com grandes profissionais ou grandes pessoas que estão realmente engajadas em poder estar ajudando a construir uma política de meio ambiente, uma política de mudança do clima, mas a política social que nós esperamos propriamente dita. Então, agradeço mais uma vez
né, a oportunidade de poder trazer algumas palavras e fico aberto ao debate. Muito obrigado. Professor Felipe, muito obrigado pela sua explanação. Só aproveitando aqui também o gancho, né? Tive aí a sorte de poder ler algumas entrevistas do professor Sanqueta, falando sempre muito da questão do carbono, né? Como também explanou aqui no início, né? E muitas vezes a gente foca muito nessa questão do carbono dentro do setor produtivo, né? E eu acho que você traz um gancho bom, como todos já trouxeram, mas a gente aproveita aqui também esse gancho de ver que a questão do meio ambiente é uma questão que envolve e que engloba todos, né? Nós temos a questão das próprias crianças com a educação ambiental lá desde a base, né? Desde a conscientização, o setor produtivo, a agricultura, né? E o cidadão também, né? Então, você traz aqui uma preocupação, que eu acho que também a gente vai poder explorar aqui um pouco mais no debate, que é justamente a questão da emissão, né? que o cidadão faz, né? Ou seja, do quanto ele produz também de carbono, e a preocupação de que em 2050, né, num cenário talvez conservador, se nada for feito, isso dobraria, e que, creio eu, também seja fruto do aumento da nossa população, né? Então, acho que são pontos importantes. Acho que o Panclima já é essencial para isso e vai continuar sendo para que a gente busque alternativas a essa questão. Então, eu agradeço as explanações dos nossos 3 convidados, né? E aí a gente agora parte para um breve debate. As pessoas que estão aqui na plateia ao vivo também fiquem à vontade, caso queiram fazer alguma pergunta. A gente já tinha algumas perguntas prévias, outras eu já acabei formulando aqui, né? Aproveitando o embalo. E a gente vai, então, dar sequência ao debate. Eu vou começar perguntando para o professor Sanqueta, mas, assim, o debate é bem livre, então vocês fiquem absolutamente à vontade para também contribuir, caso queiram. A pergunta não é exclusivamente para uma pessoa responder, mas se vocês quiserem também contribuir, fiquem à vontade. Para o professor Sanqueta, deixa eu só me arrumar aqui. Bom, acho que para começar o debate, para a gente fomentar o debate, é uma pergunta mais genérica, né? E aí acho que fica bom, que todos podem contribuir. Eu até comentei numa das minhas falas aqui, entre as apresentações, que as mudanças climáticas, né, a questão da crise ambiental, hoje tem assumido um protagonismo muito grande. A gente vê uma preocupação maior, né? Eu lembro mesmo da minha infância, né? Não faz tanto tempo assim, mas ainda tem algum tempo, que assim, a gente realmente não tinha preocupação ambiental nenhuma. Se falava em economia de água, a própria questão de fauna e flora, enfim. Então, hoje a gente vê que há uma preocupação muito maior, talvez isso fruto de já um desgaste muito grande do meio ambiente, mas ao menos você já tem esse debate. E a ONU também tem assumido um protagonismo nisso, e ela tem feito uma série de observações, e não sei se ela é muito otimista, vocês é que vão poder nos esclarecer disso. E ela tem buscado soluções, e ela coloca como necessário uma solução, né, até 2030 para uma mudança global do clima. Então, se colocou como um desafio que até 2030 a gente teria que resolver essa questão do clima. Aí eu pergunto para vocês, aí, com a experiência que vocês têm, mas especificamente aqui também direcionando ao professor Carlos Sanqueta, se isso é possível, se a gente pode ter expectativa de que até 2030 a gente consiga ter uma reversão significativa, se a ONU conseguiria atender essa demanda, ou se é algo muito otimista. E se é muito otimista, por quê? E se é muito pessimista, por quê também?
Puxa, que desafio. É muito interessante a pergunta, e agradeço por ela. Olha, começa por nós, por mim. Eu sempre costumo dizer, né? Costumo dizer que eu começo por mim mesmo. A minha mudança começa agora, né? Não em 2030 ou numa data futura. Eu percebo que as pessoas estão mais esclarecidas, as empresas estão muito engajadas, o poder público também, as cidades. Eu parabenizo Curitiba por suas ações, né? O Estado do Paraná e também o Brasil tem inventários de emissões, né? Acompanha as suas emissões, tem um sistema Sirene, tem o CEG, tem várias iniciativas, né, que mostram a nossa realidade em termos de emissões, né? E também isso em escala global. Mas, respondendo de forma mais contundente, eu enxergo como muito desafiador termos uma solução em 2030. Eu já acompanho esse assunto desde 1991, quando, pela primeira vez, ouvi falar e participei de um evento sobre mudança climática. Ainda não estava no Brasil, estava no Japão, no meu doutorado, e, como costumo dizer, entrei sabendo pouco e saí sabendo menos ainda. Mas o tempo passou, já são 30 anos, né, um pouco mais que isso, e muitas iniciativas, muitas ações, muitos cenários foram traçados, e nós vemos a quantidade de gases ainda aumentando. Nós estamos em processo de aumento da concentração de gases, das emissões. Nós estamos aí falando em 50, 55 gigatoneladas por ano, o que dá uma média de 5,5 a 6 toneladas por pessoa por ano. Não temos baixado isso, então parece assim bastante desafiador, mas ao mesmo tempo que é desafiador e nos remete assim uma certa preocupação exacerbada, eu diria, quando nós temos essa situação, é que nós temos a maior capacidade, o ser humano tem a maior capacidade de empreender e encontrar soluções. Pela minha métrica, eu já consegui reduzir em torno de 30% as minhas emissões com algumas ações. O Brasil pode atingir essa meta de 37% ou 42% até 2030. Consegue, né? Nós conseguimos. Então, eu diria que o mundo também. A grande virada virá, né, da mudança do petróleo, dos combustíveis fósseis. Esse representa em torno de 2/3 das emissões mundiais. Se nós conseguirmos mudar, virar a chave do consumo de energia, né, saindo da era do fóssil, e isso eu acho muito difícil ainda nós fazermos num curto prazo, né, eu diria que é bastante desafiador, mas é não construir no dia a dia essa solução. Então, mesmo que nós não encontremos em 2030, por definitivo, essa solução, temos que trilhar esse caminho agora. Quem sabe um pouco mais, um pouco menos de tempo. Não podemos especificar lá essa meta em 2030, mas nós temos muito por fazer e acredito que nós podemos, sim, diminuir drasticamente as nossas emissões até lá. E fazer todo o nosso possível na nossa casa, na nossa empresa, na nossa cidade, enfim, né, tudo que tiver ao nosso alcance para fazer essa empreitada. Então, é difícil, mas não é impossível. Eu gostaria de fazer só uma complementação no que aspecto até da governança global, né, que o Felipe trouxe para nós, no papel da ONU, né, como o professor Sanqueta mencionou, esse tema já é do século passado, né, vários de nós somos do século passado, né, e ela foi discutida talvez não com a devida pressa, né, se a gente fosse comparar com uma atividade física, a gente veio numa marchinha lenta, né, desde o século passado. Foram feitos avisos, tinham estudos, mas estava ali, estava caminhando devagarinho, devagarinho. Agora a gente chegou naquele ponto em que estamos nos 100 metros rasos, ou seja, tem que dar tudo, né? Felizmente tem tecnologia, tem alternativas, mas precisa um pouquinho mais. E a ONU, ela reflete um pouquinho do que é o nosso universo interno, ou seja, ela não vai fazer uma decisão que não foi dialogada, que não foi construída, e conversar com as pessoas. O Felipe daí tem mais experiência do que isso, do que nós aqui, né, na construção dessa coletiva aqui, das ações da prefeitura, leva tempo.
né? Você faz uma reunião, faz outra, conversa com um grupo aqui, conversa com outro grupo. Então, essas conversas, né, que a gente teve num ritmo muito lento no século passado, hoje a gente não consegue fazer mais rápido. Temos instrumentos, temos tecnologias que nos permitem conectar pessoas, mas elas não se convencem mais rápido hoje do que se convenciam no século passado. Então, acho que talvez esse seja o maior entrave. Até não é culpa da ONU, mas é que o nosso processo de construção coletiva não é um processo tão rápido. A tecnologia nos permite fazer muitas coisas, mas nós ainda não, somos seres humanos. A gente não consegue tão rápido quanto a tecnologia permite. Perfeito, muito bem colocado, professora Clarissa. Bom, o que eu queria colocar aqui, acho que a ciência científica, pesquisadora, né, dos cientistas, né, ela testou que é possível, né? Eu acredito que, e a gente deve acreditar, né? Também não gosto de usar a palavra que a gente acredite na ciência. Ela deve ser, né, usufruída e deve ser trabalhada de forma a beneficiar a todos, né? Então, uma reflexão sobre a questão de política pública, né? Principalmente na época que eu tive a oportunidade de trabalhar no plano diretor, é que o plano diretor é um grande pacto social, né? E esse pacto social, ele, como, né, o doutor Grace colocou, ele é um processo moroso, né? Ele é um processo que ele muitas vezes não acompanha, né, as evidências científicas necessárias para que a mudança de paradigma, ou a mudança de comportamento, ou a mudança de quebras, né, de forma, de processos, elas aconteçam na forma que a ciência espera, né? Então, acho que fica essa reflexão. Eu acho que um dado, ou talvez uma informação importante, por exemplo, específica de Curitiba, né? Eu não acho que não seja só de Curitiba, mas no processo de construção dos planos de ação climática, né? Ficou muito evidente que há perfis, né, de cidades, né, e em que, por exemplo, Curitiba ela se encaixa dentro de uma análise que eles, né, trabalharam considerando o PIB per capita, né, e emissões per capita, que Curitiba ainda se encaixa assim, de pico atrasado, né? Se eu for traduzir para o inglês, faz mais sentido. O que significa que ainda é cientificamente esperado que haja ainda um aumento da emissão, apesar de alguns dados ainda que a gente tem trabalhado, as emissões tem dado a visão de uma manutenção das emissões da cidade. Mas, enfim, é um desafio que ele não é só de uma cidade, porque a gente sabe que os limites políticos, administrativos, geográficos, eles não representam a nossa realidade, né? Eu acho que esse está o grande desafio, como é que a gente representa de forma não geográfica, universal, integrativa, né? Ou seja, quando a gente fala, seja do nível internacional da ONU, seja no nível federal das suas políticas e suas visões ideológicas, e como que a gente também, vamos dizer, sincroniza, né, de forma harmônica todos os interesses de uma forma comum. Então, eu acho que é possível. Senão, acho que eu não estaria aqui, né? Assim, se eu não acreditasse, se fosse possível, eu não estaria aqui. Né, e a gente tem que estar sempre buscando trazer, né, essa reflexão, né, para né, viabilizar essa mudança. Maravilha. Eu acho assim, a gente tem que, de fato, né, a gente tem que ser otimista, acreditar e se cobrar também, né? Acho que isso é importante. Eu vou aproveitar o gancho aqui também. A gente está discutindo nas últimas semanas aí, né, toda essa questão dos combustíveis, né? E pode ser que eu tenha sido desatento, eu não tenha visto a discussão nesse sentido, mas o pouco que eu acompanhei, não acho que foi tão pouco assim, mas o que eu acompanhei, a gente estava falando aqui do preço da gasolina, enfim, de toda a discussão de barril de petróleo, né? Mas praticamente eu não vi uma discussão, pelo menos assim, sustentável, né, sobre, como até o professor Sangueta falou do etanol, né, sobre buscar outras fontes, né, enfim,
carro elétrico, não sei se isso também teria, obviamente vai ter também seus impactos, né? Mas qual que seria mais vantajoso? Enfim, mas você não vê muito essa discussão. E o que é curioso é que isso é mundial, né? Se você pegar o próprio, e aqui não é, obviamente, fazendo juízo de valor de governo nenhum, mas você vê, o próprio governo Biden agora despertou aí uma série de ações de cientistas porque ele se colocou como um compromisso que foi dobrar o combustível fóssil, né? Então, se o problema está no preço, vamos aumentar o combustível, vamos ter mais combustível fóssil, né? Então, você vê que é uma política que acaba vindo de um governo dito democrata, para o padrão americano, né? Que acaba querendo dobrar o combustível fóssil. E aqui no Brasil você também tem, sobre outras questões, a própria atuação do Supremo, que cobra do governo federal, né? Tem uma ação que agora foi pedido vistas no Supremo, mas, enfim, tem uma ação justamente para que o governo apresente um plano de combate ao desmatamento, porque até o momento não apareceu esse plano. Então, você vê que é de governos de ambas as esferas, né? Às vezes, a falta de comprometimento ou de esclarecimento em relação a essas questões. E aí eu aproveito, já que eu estou falando isso, para perguntar para a doutora Clarissa, que é uma preocupação agora que a gente tem no âmbito pericial, a gente até conversou um pouquinho lá fora, que é justamente nessa busca de cuidar do meio ambiente, de responsabilidade ambiental, de crescer com desenvolvimento sustentável. Então, a gente vê, e é bom que isso aconteça, mas a gente vê uma série de políticas, principalmente para o setor produtivo, para as empresas, de governança ambiental, né, de governança social e ambiental. Então, está na moda agora falar de ESG. E a gente tem, sim, algum tipo de receio de que isso comece a aparecer muito na área forense, na área criminal, porque dentro desse pacote começa a surgir termos novos como greenwashing, né? Que, enfim, é uma lavagem de crédito, lavagem de dinheiro com créditos de carbono. Então, como que você vê, e fique à vontade também para os demais palestrantes, essa questão das ações de ESG, né? A gente já tem algumas informações de que daqui a pouco vão começar a reflorestar a área que não foi desmatada, enfim, para poder fazer a política de ESG. Então, até que é importante ter política de ESG, mas como vocês enxergam, de repente, essa política pública de forma eficiente, se realmente é uma coisa que ainda precisa aprimorar mais, ou se já está madura para a gente poder discutir e trabalhar nessa área. Bom, agradeço aqui a pergunta, tentarei ser breve. Bom, nós temos algumas empresas no setor nacional, né, que se destacam no âmbito da responsabilidade social e ambiental. Acho que é importante a gente mapear isso, que a exigência da responsabilidade social e ambiental, ela precede as iniciativas de ESG. Então, não é que a empresa, da noite para o dia, resolveu fazer alguma coisa, é um caminho percorrido, mas a questão da transparência, porque o G do ESG é governança, então a questão da transparência ela toma peso muito grande, e as questões ambientais que estavam, vamos dizer assim, talvez não fosse o nosso holofote, elas tomam uma magnitude que até então não existia. Então, na minha perspectiva, essa é uma dinâmica ainda que vai ser muito aprofundada, a gente vai precisar de muita discussão, mas a transparência que é exigida para todas as empresas que vão se inscrever na Bolsa, nos indicadores lá do ISE, outros que estiverem no gênero, elas já passam por uma certificação prévia, né? A gente vai ter cada vez mais a exigência do próprio consumidor, preocupado com isso, né? Porque esse greenwashing não é só eu lavar o dinheiro, é eu fazer marketing dizendo que eu sou social, ambientalmente responsável, enquanto eu não sou, né? Então, essa preocupação ela extrapola só uma questão de custo, mas é enganar o consumidor de que ele está comprando um produto que ele acredita ser responsável social e ambientalmente, enquanto não é, né? Que nem o escândalo que teve nos Estados Unidos com os veículos que emitiam mais partículas do que, na verdade, não emitiam, né? Então, uma indenização milionária, ações de compensação. Então, me parece que é algo que realmente, como você bem colocou, vai ser muito discutido e é muito relevante, porque ele mostra, dentro do aspecto ali de governança, a participação privada, mas, evidentemente, a gente ainda vai aprender muito com isso. E todos os setores fiscalizando, né? Seja lá na Bolsa, quem quer se inscrever, seja os consumidores e seja até as outras certificadoras que vierem, né, a se habilitar para fazer isso.
porque as certificadoras, daí o professor Sanqueta me ajuda, que conhece mais certificadoras, elas também têm a sua responsabilidade em atestar que aquilo é verdadeiro, né? E com os dados, né, a gente estava conversando ali de disponibilidade de dados, mencionou, estão dizendo que estão reflorestando onde já estava reflorestado, mas talvez isso seja algo facilmente de ser comprovado. Então, não é tão simples assim a gente querer enganar tanto uma certificadora ou o consumidor, desde que a gente tenha os dados abertos, né? Se a empresa ela tem consciência, está fazendo tudo certinho, ela não vai ter por que omitir essa informação. Ó, tá lá, você dá um clique aqui, está já referenciado lá a área que eu estou protegendo. Você vai conseguir ver quase em tempo real com a tecnologia que a gente tem hoje, né? E outras ações dentro do âmbito do ESG. Posso agregar só também bem rápido. Eu acho que foi muito boa, né? Muito bons os teus comentários, Clarissa. E eu acredito que, respondendo assim também bem objetivamente, o setor empresarial está maduro, né? Está preparado, a sociedade está preparada. Ele não é um conceito novo, né? Ele é um conceito revisitado, né? Do tripé da sustentabilidade, né, remete diretamente ao conceito ESG. Então, eu diria, objetivamente, que sim, a sociedade está preparada e as empresas estão preparadas, sim, maduras para praticar esse trinômio, né? Não vejo... tem greenwashing, tem isso tudo, mas isso tem sido cada vez mais filtrado e os riscos são muito elevados hoje. Acho que todos os atores estão muito atentos e não são mais facilmente enganados. Então, eu diria que a sociedade está muito madura. Se eu puder fazer um comentário também, só a respeito do que a Clarissa comentou com muita assertividade, é a questão da transparência do controle social, né? Então, a cobrança de indicadores, dos processos feitos corretamente, né? Se o ESG, né, ou se o processo de governança ele é feito de forma plena, né, ela deve envolver o monitoramento, a avaliação, o reporte, verificação, né? Então, até inclusive no próprio inventário, né, da cidade, que muitos, assim, que é um dado, né, que talvez até muito tempo atrás não fosse muito visado, hoje é um dado que assim, antes de publicizar, você precisa ter muito cuidado, né? Então, uma das coisas que a gente naturalmente está pensando é ter essa verificação de terceira parte. É fundamental você ter. Então, a gente tem as parcerias que a prefeitura já tem estabelecida para você poder dar mais legitimidade para o processo, né? Então, os processos devem ser legítimos e, apesar da lavagem cerebral verde, que estão presentes e vão continuar presentes, né? Porque eu acho que uma dos P's dos corporativismo é propaganda, né? Então, é necessário, mas a gente cada vez mais, como, né, o professor Sanqueta comentou, as empresas e a sociedade, elas estão amadurecendo cada vez mais, estão mais preparadas para poder enfrentar esse desafio. Perfeito, é muito bom ouvir isso de vocês. A gente, como eu falei, isso é uma discussão que existe muito no nosso ambiente, né? E, óbvio, na verdade, vai ocorrer, vão existir situações, né, que vão fugir do controle, mas a gente sabe que isso é inerente a qualquer atividade e sempre vão ter aqueles que vão tentar burlar as regras. Acho que o que é importante é a gente fortalecer sempre, é importante saber que já há maturidade para isso, acho que isso é um ponto até de tranquilidade para quem muitas vezes se sente na linha de ter que combater eventuais desvios, que é o caso especificamente aqui da Polícia Federal, né? E acho que o fundamental é que a gente aprimore cada vez mais as ferramentas de fiscalização, né? Ou seja, que a gente tenha fiscalizações eficientes e, evidentemente, que a gente tenha também condição de combater a impunidade. Dentro da própria Polícia Federal, a gente tem hoje os sistemas de atuação via satélite, georreferenciado. Acho que isso aí realmente são ferramentas importantes para essa questão. Eu vou aproveitar aqui o andar aqui das perguntas. A gente tem algumas perguntas ainda, mas eu vou aqui direcionar essa para o Dr. Felipe. É sobre o Estado, mas fique à vontade para
transferir para o município, caso entenda mais pertinente. Pergunta que chegou para nós aqui, todas essas acabaram chegando, eu só fiz uma outra adaptação em algumas delas, tomei essa liberdade ditatorial aqui, mas enfim. No Paraná, nós temos o CIMEPAR, né, que é uma referência nacional em coleta e análise de dados e em modelos justamente baseados em informações técnicas. Infelizmente, a gente não temos um representante aqui, mas a gente fez questão de trazer um representante do poder público para tentar avançar nessas questões. Então, de que maneira o reforço em instituições, né, a valorização, o incentivo, o investimento em instituições como o CIMEPAR, enfim, de caráter técnico-científico, podem colaborar com o desenvolvimento dessas políticas públicas, né, sobretudo de prevenção a esses fenômenos climáticos deletérios. Doutor Camargo, obrigado pela pergunta. Inclusive, o exemplo que você deu do CIMEPAR, ele é muito bom, e ele não só muito bom, mas como ele é fundamental dentro de um processo que a gente for falar, por exemplo, da questão das mudanças climáticas do Plano Clima, né? Então, uma das ações priorizadas dentro do Plano Clima é aprimorar o monitoramento da qualidade do ar no nível municipal, né? Então, assim, a gente sabe, né, o município ele tem consciência que a atribuição e competência é do Estado de fazer esse monitoramento, mas, de qualquer forma, né, o estabelecimento da parceria com instituições de peso, com experiência, com profissionais de qualidade, que podem ajudar a trazer evidências, modelos, metodologias, né? Então, eu vou dar um exemplo que, vamos dizer, o Curitiba não dispõe de um meteorologista, né? Assim, não dispõe de profissionais que, no caso do CIMEPAR, já tem alguns que, inclusive, nos trazem informações diárias sobre tempo, né? Claro, a gente está falando, então, se a gente for falar da questão climática, então envolve outras, né, evidências, né, também de outras modelagens, mas ela parte daí, né? Então, quando você pergunta do fortalecimento das instituições que promovem, né, e constroem, desenvolvem conhecimento, né, elas têm que ser dada todo o apoio, todo o fortalecimento, né? E para que, inclusive, possa subsidiar, né, as ações e as políticas climáticas, né? Então, até eu cheguei a comentar sobre é bom a gente valorizar aqueles bons exemplos, né? Então, aqui, por exemplo, em Curitiba, no Paraná, a gente tem o Boticário também, que é uma empresa também super reconhecida, e, né, nas políticas, suas políticas ambientais e de manejo, né, e de trabalho com a questão das áreas florestadas e tudo mais. Porém, sim, né, é fundamental que a gente fortaleça essas instituições, né? Então, né, não tenho outros comentários, aí peço aí aos colegas também para complementarem. O próprio governo do Estado do Paraná, através da Fundação Araucária, recentemente aprovou, né, um núcleo, né, de emergência climática. Então, apoiando com recursos financeiros, com articulação, e através desse processo, eu participei ativamente desse processo, percebeu-se que as nossas instituições, por exemplo, as universidades estaduais, e além dos institutos, como o CIMEPAR, etc., e as federais, né, inclusive as universidades particulares ou privadas, têm atuado e têm mostrado muita informação, muita articulação, muito resultado em termos de estudos ambientais, particularmente em mudanças climáticas. Então, eu diria que isso dá resultado imediato, né? E reforçar o apoio a essas instituições só traz benefício. Bom, eu concordo com os meus colegas aqui. Eu acho que qualquer apoio para instituições públicas ou privadas que consigam trazer mais informações, mais dados, vão nos auxiliar no planejamento e na execução de ações concretas. Bom, nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso debate. A gente tem algumas perguntas aqui ainda, mas eu vou pegar uma aqui das que chegaram. E
até porque ela faz um gancho lá, quando eu comentei a questão dos agrotóxicos, enfim, até que ponto as mudanças climáticas elas acabam aumentando o consumo de agrotóxicos e que acabam levando a uma política pública que tem sido muito criticada de flexibilização da liberação de agrotóxicos, enfim, tem uma série de questões. O relator é até um parlamentar do Paraná, foi o relator, né? Então, nesse contexto, para a gente até poder fazer o encerramento do nosso debate, eu sei que vocês falaram bastante sobre passaram por essa questão, né? Mas, assim, para a gente agora fazer a finalização, se vocês pudessem imaginar políticas públicas, quais seriam algumas políticas públicas ou algumas ideias, né, que seriam importantes, né, justamente para confrontar esses impactos ambientais, principalmente para o Paraná, que é um estado agrícola, né, um estado que demanda muito da sua agricultura e que é importante, é necessário, é uma fonte de recurso, de subsistência, de crescimento do estado, então, óbvio que é necessário, mas, assim, que tipo de políticas públicas vocês acham que poderiam ser trabalhadas, discutidas, lançadas, para que a gente possa enfrentar esses impactos? A gente precisa crescer, mas eu acho que o meio ambiente ele pode se adequar a esse crescimento e como fazer isso por meio das políticas públicas mais adequadas. Posso começar já? Eu já encerro também a minha participação aqui. Eu tive uma experiência recente de visitar o estado de Goiás, uma área de grande produção agrícola. E uma coisa que me chamou muita atenção, me impressionou, e eu acho que isso poderia ser revestido numa política pública, sim, muito concreta, de redução de agrotóxicos, é um estímulo aos bioinsumos. E lá em Goiás eu percebi isso, que a grande, maciça maioria das propriedades rurais já substituiu os agroquímicos por produtos de origem biológica. Então, eu diria que a gente deveria ter uma política pública, assim, concreta do Estado do Paraná nessa direção. Até porque os bioinsumos aumentam a estocagem de carbono no solo, reduzindo as emissões de gás de efeito estufa derivadas dos combustíveis e também dos fertilizantes nitrogenados. Então, eu diria, estimular a nossa agricultura com tais práticas, com tais medidas, seria altamente benéfico em vários aspectos, contaminação da água, contaminação do solo, né, e também as emissões, para citar apenas 3 casos. Então, essa é uma política pública de incentivo à nossa agricultura paranense que traria muitos resultados. Nós já temos um histórico de décadas, né, de uso de agroquímicos aqui, nós temos que mudar esse paradigma e temos soluções. Temos grandes exemplos, esse exemplo que eu citei para vocês é apenas um deles, de casos concretos que nós podemos mudar o nosso modelo de produção, de produzir a todo vapor para exportar para a China soja, né, à custa do meio ambiente. Nós temos que mudar isso e podemos produzir tão bem, ser muito bem valorizados na medida que nós temos políticas de mudança desse paradigma, né? Ou seja, nós temos aí uma oportunidade. Esse é um dos exemplos, né, de políticas públicas que poderiam ser facilmente implementadas e que nós já temos em outros estados. Bom, acho que um ponto importante é a gente notar que nós temos vários modelos de produção agrícola, né? Quando a gente fala agricultura, a gente só pensa na soja, por exemplo, ou no milho, mas eu acho que o estado do Paraná também tem uma diversidade grande. Se a gente pega o mapa de potenciais agrícolas e os estudos do estado do Paraná, a gente tem várias rotações, né, culturas diferentes, e talvez, não vou falar tão técnico quanto o professor Sanqueta, né, mas identificar prioridades para esses setores, valorizar uma utilização de bioinsumo, uma agricultura de precisão, em que a gente não precise cada vez espalhar menos, né, esse produto, traríamos vantagens, né, tanto para quem está produzindo, para quem está consumindo, mas também pensar em estratégias diferenciadas para cada um dos setores. Eu sei que a gente estava falando da transversalidade, mas é que produzir alimento, eu não produzo, mas quem produz sabe a dificuldade, e cada um precisa de técnicas diferentes para isso. Mas também, eu acho que a ciência tem muito para nos ajudar, mas falta essa vontade, né, falta esse diálogo para a gente trazer essas alternativas para todos os modelos, né? E também a gente vê, às vezes, uma dificuldade de
que seja uma política agrícola que integre, né? Então, a gente tem uma política lá que põe a agricultura orgânica, depois a agricultura familiar para cá, depois quem vai precisar, né, do seguro agrícola, de uma produção intensiva, está em outro lugarzinho. Então, realmente, essa falta de integração faz com que a gente possa ter a liberação dessa nova, né, flexibilização, que talvez não fosse necessária em razão de todos os avanços que nós já tivemos em bioinsumos. Mas cadê o pessoal lá falando, né, que essa seria uma alternativa viável e não precisaria dessa liberação? Então, não é muito prático, mas acho que mostra um pouquinho dessa nossa dificuldade de integrar as temáticas produtivas. Bom, o professor Sanqueta deu uma aula agora para a gente. Eu acho que né, a professora Clarice também é impressionante, né? Impressionado com as suas palavras também, no sentido de realmente trazer essa priorização dessas principais medidas. O que eu acho que a reflexão que eu trago é um pouco que Curitiba, dentro das suas, temos alguns projetos, algumas iniciativas que foram colocadas. Eu posso dar exemplo de alguns projetos que podem parecer para campanhas de educação ambiental, mas se for falar assim, os caminhos de pólen, jardins de mel, né, a gente tem um exemplo agora da fazenda urbana, né? Então, a fazenda urbana, ela foi a primeira fazenda urbana da América Latina, né, em que ela tem, né, assim, todo um incentivo àquela cadeia produtiva orgânica, né, com incentivo à compostagem. Então, a política pública municipal de segurança alimentar, né? Então, o meu colega, que também é o meu xará, Felipe, também, que coordena o projeto na prefeitura, na Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que realmente assim, que a política seja de um mercado comum orgânico, né? Claro que eu acho que não é tão simples assim. A gente tem que ter ciência que tem que ter a ver o desenvolvimento, tem que pensar no desenvolvimento econômico, tem que ser alinhado de forma integrada, mas principalmente sustentável, né? E tem que vir também da base, então tem que também valorizar os bons exemplos, né? Como o professor Sanqueta traz aqui, e eu acho que a gente também tem alguns bons exemplos para trazer de processos sociais, né? Para trabalhar com, né, as empresas, com, com vamos dizer, as empresas familiares, com, né, também o empresariado de maneira geral. Então, eu trago essa reflexão, né, e trago esses bons exemplos aí, e acho que Curitiba assim, também tem bastante a contribuir, também tem bastante a aprender, assim como contribui. Estamos sempre trocando essas figurinhas e melhorando aí todos os nossos processos. Então, obrigado. Muito bem, então chegamos aqui ao fim do nosso primeiro episódio do Ciência em Foco, e eu queria, mais uma vez, não me canso de fazê-lo, de agradecer a todos vocês, né, quem nos assiste pelo YouTube, a plateia. Acho que é muito importante falar de ciência, a gente tem que cada vez mais incentivar que isso seja fomentado e que a gente não fale de ciência só quando as coisas perdem o controle, né? Que a gente possa ampliar essa discussão para todas as áreas. Hoje a gente teve aí a oportunidade de falar da questão de meio ambiente. É claro que o assunto é extremamente vasto, complexo, né? A gente poderia ter assunto aqui para dias e dias de debate. Mas eu acho que é importante a gente dar esse pontapé inicial. Eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade, terem vindo até aqui, né? E, enfim, e parabenizar pelas falas, pelas apresentações. Para nós aqui da PCF é uma honra muito grande, a gente está querendo aprender também, né? A gente como instrumento de ciência na área de segurança pública, a gente também sente muita dificuldade de fazer a ciência penetrar nas discussões que envolvem segurança pública, não é fácil. É um mundo que é muito jurídico ainda, e óbvio que tem espaço para a questão jurídica, mas a gente ainda sofre muito para avançar nas discussões científicas. Eu acho que isso vai ser importante para a gente poder amadurecer em vários temas. Então, queria agradecê-los, obrigado mais uma vez, e a gente vai estar sempre à disposição, espero que a gente possa fazer outros e outros eventos assim como esse. Muito obrigado.
Muito bem, então, para a gente fazer a finalização, vou aqui, pode vir, Dani, a gente tem uma pequena lembrança aí para os nossos palestrantes. Agora, o frio é bom, né, para dar uma esquentada, né? Muito bem, mais uma vez, obrigado, e lembrando a todos, a gente vai ter ainda um momento de confraternização ali fora, tá? Então, se puderem ficar mais um pouquinho, a gente agradece. Muito obrigado, obrigado a todos, até a próxima Ciência em Foco.